Vamos com mais uma aula de geografia. Livrinho aí na mão, marca texto. A nossa aula de geografia, como a tia já mandou lá no grupo para a mamãe, começa na página 184. Enquanto isso, vamos relembrar o que nós estudamos na aula de geografia anteriormente. Na outra aula de geografia, nós falamos um pouquinho sobre matéria-prima. Vimos o que é matéria-prima, quais são os tipos de matéria-prima, vimos um pouquinho sobre indústrias também, os tipos de indústrias. Matéria-prima é o produto retirado da natureza para ser transformado, né? É a base de alguma coisa, de uma mercadoria ou um alimento. Por exemplo, o chocolate, ele vem do cacau. Então, o cacau ele foi tirado da natureza para fazer o chocolate. Ele é a matéria-prima. O brinco de ouro ou a aliança, o ouro, ele foi extraído da natureza para poder depois ser transformado para virar o brinco, a aliança, o cordão. Assim também funciona com o papel. O papel também tem uma matéria-prima que é a celulose, que é retirada da natureza, das árvores, na maioria das vezes do eucalipto, para poder ser transformado em papel. Então, matéria-prima é um produto natural ou pode ser transformado? Pode, a tia já vai relembrar por quê. Um produto natural utilizado para fabricar mercadorias. Esse produto ele também pode ser um produto transformado. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. O caso do papel mesmo, né? Tem a celulose, que é a matéria-prima natural, que fez do papel e do papel se faz o caderno. Então, nesse caso, o papel vira uma matéria-prima transformada, que ela da celulose virou o papel, do papel vai virar o caderno. Então, matéria-prima é o produto base de uma mercadoria. As matérias-primas são divididas em 3, na verdade em 4. Origem vegetal, origem animal, origem mineral e a quarta, que são as matérias-primas transformadas, que a tia acabou de dar um exemplo aqui. Origem animal, que vem dos animais. O couro para fazer bolsa, sapato, a lã da ovelha para poder fazer tecido, né? Para fazer a lã que a vovó faz o casaquinho, o mel que vem da abelha. Origem vegetal, cacau para o chocolate, né? Que delícia. O milho que faz o fubá. Origem mineral, o ouro, o diamante e a bauxita, que é o que usa para fazer o alumínio do portão, da porta, da janela. E as matérias-primas transformadas, a tia acabou de explicar, elas não são utilizadas mais no seu estado natural. Elas já sofreram uma transformação, já foram industrializadas e vão sofrer outra para se transformar em uma mercadoria. Igual a tia explicou do papel. A celulose que tirou do eucalipto virou o papel e o papel vai virar o caderno, o livro, o bloquinho. Vimos um pouquinho também sobre as indústrias. Indústrias, fábricas. Quando a tia falar indústria, lembra de fábrica. As indústrias, elas transformam matéria-prima em mercadoria. E existem 3 tipos básicos de indústrias. As indústrias de bens de produção, que são aquelas indústrias que pegam a matéria-prima bruta retirada da natureza para transformá-la. As indústrias de bens intermediários são aquelas que produzem máquinas, peças e equipamentos. As indústrias de bens de consumo são aquelas que produzem diretamente para o consumidor. Vamos dar um exemplo. Indústria de bens de produção. Vai lá e retira a matéria-prima da árvore, dos vegetais, para fazer a madeira. Vai cortar a árvore, vai fazer tudo o que é necessário para ela se transformar numa madeira própria para a construção de móveis. As indústrias de bens intermediários, elas fazem essa máquina e esses equipamentos necessários para a transformação da madeira retirada da floresta
em móveis. E as indústrias de bens de consumo fabricam os móveis com essa madeira e vendem para as lojas venderem para os consumidores. Mas as indústrias de bens de consumo, elas podem ser divididas em bens duráveis e bens não duráveis. Bens duráveis, aquilo que dura, que não estraga, né? Um dia pode até dar defeito, mas ela não tem prazo de validade. Televisão, geladeira, liquidificador, computador, celular, não existe um prazo de validade, a menos que elas, né, deem algum defeito, ou quebrem, caiam no chão, alguma coisa do tipo. E os bens não duráveis são os alimentos, principalmente, porque eles estragam, eles são perecíveis. Os produtos perecíveis são aqueles produtos que estragam, que têm uma data de validade. Agora, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre consumo consciente. A gente já conhece um pouco desse conteúdo de hoje, porque nós estudamos ele anteriormente na matéria de ciências. E nós vamos relembrar algumas coisas e também aprender coisas novas. Então, peguem o marca-texto aí, para a gente poder acompanhar. Consumo consciente. O consumo consciente, faz o pinguinho no O, que tá consumo consciente de pretinho escuro, primeira linha. O consumo consciente, também chamado sustentável, envolve a busca por produtos e serviços ecologicamente corretos, ou seja, que não são prejudiciais à natureza. Marca até natureza. Duas linhas, do O consumo consciente até a natureza. Do lado. Além disso, é um modo de consumir que demonstra preocupação com a economia de recursos naturais, bem como a utilização de bens até o fim da sua vida útil e com reciclagem de materiais. Lá embaixo, nesse caso, faz o pontinho no nesse. Nesse caso, tá escrito caso, tá, gente? Com 2 S, mas foi um erro de digitação, é caso. O consumidor consciente pensa no seu bem-estar, no bem-estar da sociedade atual e na qualidade de vida das pessoas das próximas gerações. O consumidor consciente busca equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e a sustentabilidade. De pretinho escuro aí. Marca essas 3 linhas do segundo parágrafo. Lembra, dá pausa e marca, depois volta no vídeo, que é para não perder nada. Então, vamos lá. Consumo consciente também é chamado de sustentável. O que é sustentável? Que busca atitudes, atividades ecologicamente corretas, que não prejudicam a natureza. Continuando lá embaixo, de verdinho no subtítulo. Consume resíduos sólidos. A população mundial cresceu muito desde o início da sua existência. Atualmente, somos aproximadamente 7,8 bilhões de habitantes. Naturalmente, esse crescimento proporciona um aumento do consumo dos recursos naturais do planeta. Hoje, o consumo incontrolável e compulsivo da sociedade vem trazendo consequências muito negativas para o meio ambiente. Um exemplo, gente, de consumo em excesso dos recursos naturais é o consumo de água, que as pessoas desperdiçam. A água é um recurso natural que as pessoas desperdiçam. Isso é um exemplo de consumo em excesso dos recursos naturais. Lá na página 185, tem um desenho aí do lixo e embaixo está assim, o lixo, começa marcado aí. O lixo corresponde a tudo aquilo que não tem mais utilidade e não pode ser reciclado. Já os resíduos sólidos são reutilizáveis e podem ser reciclados ou remanejados para outra pessoa ou função. Marca até o função. 3 linhas, o parágrafo todo. Nós
como eu disse anteriormente no conteúdo de ciências, sobre o lixo. Lixo é tudo aquilo que não tem mais utilidade e que não pode ser reciclado. Ele não serve mais e também não pode ser transformado em outra coisa. Então isso é lixo. Resíduo sólido é aquilo que pode ser aproveitado, pode ter uma nova função, como as garrafas PET, por exemplo. Elas não devem nem ser jogadas junto com outro lixo, devem ser colocadas separadas, que sempre tem umas pessoas que passam e recolhem para reciclagem. A garrafa PET, ela é um resíduo sólido, ela faz parte do resíduo sólido porque ela é reciclável, a gente chama de lixo, né? O lixo, botar o lixo lá na lixeira de reciclar. Não, resíduos sólidos. A gente coloca lá na lixeirinha lá para reciclagem. Lixo é o que não pode ser reciclado de maneira nenhuma. Aí essa a gente coloca para coleta domiciliar para ser levado para o aterro sanitário. Lá embaixo. Cada brasileiro produz em média 1 kg de resíduos por dia. Os resíduos que produzimos são constituídos, na sua maioria, de itens descartáveis, feito com o intuito de facilitar a vida das pessoas. Esses resíduos são encaminhados aos lixões ou aterros sanitários, onde levam anos para se decompor. Aí nós temos a foto do lixão e do aterro sanitário. Lá embaixo, o lixão, marca aí no O. O lixão é uma área onde são depositados os resíduos a céu aberto, sem nenhum tratamento adequado para o lixo, podendo causar contaminação do solo e das águas subterrâneas através do chorume. O aterro sanitário é um local destinado à deposição final dos resíduos gerados pela atividade humana. Consiste em camadas alternadas de lixo e terra, que evita mau cheiro e a proliferação de animais, além de drenar o chorume, evitando que ele contamine o solo e a água. Marca teu água. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Dá o pause no vídeo e marca. Então vamos lá. Por que é importante a gente separar o lixo dos outros materiais que a gente descarta, né, vamos dizer assim, que são resíduos sólidos? Porque o lixo, como a tia disse, ele não pode ser reciclado. Os resíduos sólidos, eles são reutilizáveis. O correto era que todos os lugares da cidade tivessem lixeiras próprias para reciclagem, para a gente depositar ali os nossos resíduos sólidos. Porque quando eles são levados juntos lá com um saquinho de lixo sem separar, eles são descartados em lixões, né, que a tia já explicou na aula de ciências que é errado, porque os lixões eles causam poluição do solo, poluição do ar e também proliferam doenças. Ou no aterro sanitário, que é o local mais apropriado, que é onde tem todo um tratamento para que o lixo e o líquido, né, do chorume não prejudique ninguém e nem o solo, nem o meio ambiente. Mas quando a gente descarta esses resíduos sólidos junto com o lixo que não pode ser reciclado, ele vai para o lixão ou para o aterro sanitário e fica muito tempo para poder se decompor. Muito tempo mesmo, poluindo o meio ambiente. Por isso que a tia fala, e o papai e a mamãe, e a televisão faz a campanha de que não pode descartar essas coisas na rua, porque eles levam muito tempo para desaparecer. Lá embaixo na 185, desperdício de água e energia elétrica. O desperdício de água é um problema social e ambiental que gera graves consequências para a humanidade, considerando que de toda a água disponível na Terra, apenas uma pequena parte é doce, ou seja, é aquela usada normalmente no consumo. 186. O Brasil concentra cerca de 12% de todas as reservas de água do mundo. Porém, isso não significa que o país não sofra ou nunca tenha passado por crises de falta de água. A principal razão é a questão da distribuição da água no território brasileiro e sua utilização.
As regiões que mais sofrem com a falta d'água são o Nordeste e Sudeste. Sudeste é a região que nós moramos. A região Norte é a mais rica em recursos hídricos. O que são os recursos hídricos? Rios, lagos, cachoeiras, oceanos. Seguida das regiões Centro-Oeste e Sul. Embaixo nós temos duas fotos, uma do Rio Amazonas e a outra da seca no Nordeste, porque quase não chove e os rios vão diminuindo a quantidade de água, as terras vão ficando secas, animais vão morrendo de fome e de sede. Por que de fome? Se não tem chuva e não tem água, não tem plantação, eles não têm o que comer. A água é essencial para a manutenção da vida em nosso planeta. Dentre as várias funções que ela exerce, uma delas começa do na segunda linha aí embaixo do Rio Amazonas, é a de produzir energia elétrica nas usinas hidroelétricas. Dessa forma, quanto maior o consumo de energia elétrica, maior será a quantidade de água exigida para a sua geração. Ponto. Marca até aí. 3 linhas. Em tempos de escassez, poucas chuvas, a necessidade de economizar se faz mais presente. O uso inadequado, a poluição e a contaminação da água já causam em alguns lugares graves problemas de abastecimento. A falta de consciência da população sobre a importância de economizar faz com que os hábitos inadequados sejam mantidos a todo tempo. Lá embaixo nós temos assim, os 5 R's do consumo consciente, ou seja, o consumo que não é prejudicial ao meio ambiente. Para que sejamos consumidores conscientes, é necessário evitar desperdícios domésticos, tais como a água, a torneira mal fechada, o uso indevido da água, lavar calçada, carros, tapetes e o não reaproveitamento dela, entre outras coisas. Então, os 5 R's, nós temos aí 5 palavrinhas: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclagem. Nós vamos entender o que cada uma delas pede que a gente faça para poder ajudar no consumo consciente, para não prejudicar o meio ambiente. 1. Repensar. Repensar os hábitos de consumo e descarte. Será que realmente precisa disso? Será que algumas vezes consome por impulso? Como você descarta o lixo na sua casa? 2. Reduzir. Consumir menos, dar preferência a produtos com maior durabilidade, que duram mais tempo. Escolher produtos que tenham menos embalagens ou embalagens econômicas. Dar prioridade às embalagens retornáveis, entre outras formas de reduzir. Página 187, número 3, recusar. Quando recusa um produto que prejudica o meio ambiente, você está contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável. Prefira produtos de empresas responsáveis com o meio ambiente. Por exemplo, o canudinho. Se você vai comprar um refrigerante na rua, eles te dão aquele canudinho comum de plástico, você deve recusar e pedir o canudinho biodegradável, aquele que parece que é de papel. Que o correto é usar aquele dali, porque ele desaparece mais rápido no meio ambiente. 4. Reutilizar. Ao reutilizar, estará ampliando a vida útil do produto, além de economizar a extração de matéria-prima. Folha de papel, usou um lado, usa o outro também, se for possível, assim você economiza. 5. Reciclagem. É o reaproveitamento ou reutilização de um material que por algum motivo foi rejeitado. Com a reciclagem, diminuímos a quantidade de lixo que vai para os lixões, aterros sanitários ou até mesmo para as ruas. Lá embaixo, agora deixando o marca-texto, vamos prestar atenção nos exercícios para depois vocês responderem. Número 1. O que você entende por consumo consciente? A tia falou para marcar. Tá marcadinho lá. Mas
resumo com as suas palavras, melhor ainda, que assim a tia vai saber o que você entendeu. Página 188, número 2. O consumo consciente também pode ser chamado de... De que pode ser chamado consumo consciente? Também está marcado. 3. Qual é a média de produção do lixo do brasileiro? Um brasileiro, ele produz em média quantos resíduos por dia? 4. Conceitue lixo, vai dizer o que é lixo. Também está marcado, está tudo marcado no texto. 5. Agora conceitue resíduo sólido. 6. Explique a diferença entre lixão e aterro sanitário. Também está marcado lá, mas vocês podem fazer um resumo, né? O lixão, ele é errado, é contra a lei, polui o meio ambiente, causa doenças. O aterro sanitário, ele tem um tratamento adequado para evitar esses tipos de problemas. Número 7, da última página. A partir dos conceitos dos 5 R's, escreva quais são suas atitudes para economizar água. O que você faz para economizar água na sua casa? Escreve aí pelo menos 2 coisas. 8 e última questão. Dê uma dica de como a sua escola poderia economizar água e energia. Imagina um jeito da nossa escola conseguir economizar a água e a energia para poder poupar o meio ambiente, e escreve aí pra gente, um para cada coisa, tá bom? Faz o deverzinho direitinho, beijos!